Ok. Legal, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso quarto iLab Talks. Hoje a gente vai ter um dia especial. Na verdade, é uma edição especial do nosso evento. Já nas outras edições aí a gente falou um pouco sobre protagonismo, falamos sobre automação de testes, automação de processo, falamos sobre DevOps também, que foi bem interessante. E vai ser bem interessante hoje esse papo, porque a gente vai aproveitar esse momento, esse ensejo aqui, para falar um pouquinho de uma super ferramenta, a Tosca, que faz parte aí da parceria global da Tricent com a iLab, e é muito interessante. Então, depois que eu fizer aqui uma breve abertura, nosso grande amigo aí, o Daniel do Vale, super especialista aí na ferramenta, vai apresentar um pouquinho para a gente. Mas vocês fiquem à vontade aí para colocar as suas perguntas, para já ir colocando no chat aí. No final a gente abre aí para poder responder. Se por acaso o Daniel quiser responder alguma no meio do caminho, também pode ficar à vontade. A ideia aqui realmente é que a gente promova a interação e que vocês conheçam realmente o potencial dessa solução, né? E aí, quando a gente fala desse tema, né, que é super importante, que enseja o nosso bate-papo de hoje, que é o que a gente chama aí da Low Touch Economy, do Citizen Development, que tem alguns conceitos aí que estão realmente trazendo à tona essa necessidade, né, essa busca das organizações aí por aumentar o time to market, então para conseguir colocar as soluções no mercado de uma forma mais antecipada, para poder ganhar vantagem competitiva, para poder reduzir custos e também para que a gente também consiga mitigar riscos a partir do momento que a gente utilize uma forma de desenvolvimento que a gente possa fazer isso, né, de uma forma muito rápida, muito intuitiva, né, e com simples arrastar de caixinhas. Então, existe uma série de soluções que trabalham com low code, né, então onde você tem uma quantidade mínima ali de código que você precisa inserir para você conseguir sair com um aplicativo, com uma solução no final das contas, e a gente tem soluções no code, que você simplesmente arrasta caixinhas, coloca os campos, enfim, mas não precisa colocar nenhuma linha de código sequer para que você consiga entregar essas soluções. Então, existem diversas ferramentas no mercado que fazem isso, e as empresas estão identificando essa vantagem, né, de você trabalhar dessa forma, porque a partir do momento que a gente trabalha, principalmente com time ágeis, onde a gente tem ali a aproximação do negócio com o desenvolvimento, onde as pessoas que conhecem do negócio, e aí a business owner, product owner, enfim, pessoas que detêm esse conhecimento, muitas das vezes acaba que a área de desenvolvimento, de tecnologia, acaba sendo um gargalo ali, um entrave para acelerar a entrega dessas soluções. Então, o que o mercado começou a sentir? Pô, se a gente conseguir munir essas pessoas que têm esse conhecimento, essas pessoas que têm essa ideia, que consigam realmente pensar na solução, que consigam ter essa visão do macro, né, e que consigam realmente fazer isso de uma forma mais efetiva, sem a gente precisar ou depender tão fortemente da área de desenvolvimento, a gente vai conseguir acelerar muito mais essas entregas. Então, começou-se a trabalhar com essas ferramentas no code e isso vem crescendo cada vez mais. Eu vi uma pesquisa que falava que só nos Estados Unidos a necessidade de recursos de desenvolvimento era de cerca de 1,5 milhão por ano e eles conseguiam formar 500 mil por ano. Desculpa, meio mil, né? Não, 500 mil mesmo, tá certo. E aí, então, assim, a gente vê a diferença gritante aí de 1 milhão de profissionais no mercado que precisa ser suprida e que você consegue suprir isso a partir do momento que você diminui essa necessidade desses profissionais. É claro que a gente tem uma série de outras características, como integrações, que também, muitas das vezes, são utilizadas, criadas por meio de integradores já existentes, modelos que já existem. Essas próprias ferramentas no-code, muitas das vezes, elas já vêm com integradores prontos, então que já podem facilitar, inclusive com soluções como SAP e outras Salesforce, e outras soluções de mercado, que isso acaba acelerando muito esse ciclo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala, pessoal, se puderem entrando aí e fechando o microfone para facilitar, que está dando retorno aí. E aí, se a gente puder unir isso, né? E aí a gente entender o seguinte, cara, a gente necessita cada vez mais de ter um ciclo de vida hiperágil para que a gente consiga desenvolver essas soluções de forma a atender esse time to market. A gente precisa também trabalhar cada vez mais empoderando os times, empoderando as pessoas de negócio, para que elas possam criar
as suas próprias soluções. E se a gente também puder, a partir do momento que a gente tenha essas ideias, a gente puder encurtar mais ainda o ciclo de entrega, além das técnicas que hoje a gente utiliza como Design Thinking, Design Sprint, para acelerar essa antecipação da validação com o usuário, mas principalmente já fazer isso, de repente, por meio de MVPs funcionais, né, utilizando essas ferramentas no-code e low-code, então tudo isso acaba acelerando demais esse ciclo de desenvolvimento e isso, então, traz grandes vantagens competitivas para o mercado, para as organizações. Então, essa é uma tendência, né, que cada vez a gente vê se firmando mais no mercado, inclusive o próprio PMI, ele implementou, criou um curso bacana aí falando sobre Citizen Development, e tem várias outras organizações que falam sobre isso, várias empresas que trabalham com essas ferramentas de no-code, então tudo isso realmente mostra a importância desse tema. E aí, trazendo para a nossa realidade, né, falando aí de testes, né, e o tom da nossa conversa que a gente vai falar hoje, se a gente está falando da gente ter desenvolvimento na palma da mão do usuário ali, da pessoa de negócio, dentro do time, a gente diminuindo a necessidade de desenvolvimento, também não dá para a gente deixar de pensar o quão vantajoso isso seria para a gente criar dentro desse ciclo de vida completo do nosso sistema, da nossa solução, também ter os testes sendo feitos dessa forma, sendo feito de uma forma mais automática ali, no sentido de você facilitar essa automação também com o simples arrastar de caixinhas. Então, muito do que o nosso amigo Daniel vai falar aqui hoje, né, ronda no sentido dessa nova necessidade que o mercado tem, e aí se a gente traz isso para dentro da questão da realidade de testes, né, de qualidade, de forma geral, fica também cada vez mais evidente essa necessidade da gente suprir uma grande quantidade de profissionais excelentes que a gente tem no mercado, profissionais de qualidade, profissionais que trabalham muito com testes funcionais e manuais, com uma ferramenta super poderosa para que eles consigam fazer isso sem ter conhecimentos de automação, porque o que a gente acaba vendo muito no mercado, né, o que a gente enfrenta, e nós da Eleb também passamos muito por isso, que é justamente essa dificuldade que pessoas que já trabalhavam e trabalham com qualidade e testes há muito tempo, testes manuais e funcionais, mas que não têm conhecimento, não gostam, não têm aptidão, não têm o dom de escrever código. E aí o mercado cada vez mais vem exigindo essa necessidade de que as pessoas precisam automatizar, de que precisam ser híbridos, de que precisam aprender, né? Aprender. It would also become a space of danger, you know? Ok. Então a gente precisa munir essas pessoas com uma ferramenta poderosa como essa, que pode ajudar a fazer com que elas consigam continuar entregando essa qualidade que elas possuem no seu trabalho, esse conhecimento profundo, essa experiência que elas têm muito grande nessa área, utilizando uma ferramenta que vai ajudá-las a transitar para dentro desse mundo de automação sem que elas tenham que automatizar. No caso, automatizar escrevendo código e simplesmente utilizando uma ferramenta poderosa como essa. Então, essa era a introdução que eu queria fazer, né, falando da importância do no-code, do low-code, o porquê que a gente está falando dessa ferramenta aqui hoje e deixar agora o caminho aberto aí para o nosso amigo Daniel, ele fazer essa brilhante apresentação e mostrar para vocês o grande potencial que essa ferramenta tem. Não sei se o Mauri quer complementar alguma coisa antes aí do nosso amigo começar, senão... Não, tá ótimo. Vamos dar o tempo, maior tempo para o Daniel. Vai lá, obrigado. Daniel. Obrigado aí. Obrigado, Mauri. Obrigado, Júnior. Ótima introdução. Espero que vocês consigam me escutar bem e consigam ver aqui minha tela. Perfeito. Foi excelente a sua introdução, porque ela vai muito de encontro com o que eu tinha planejado falar, né? Que é exatamente esse fato que quando a gente fala que o software está engolindo o mundo, né? A gente precisa tomar cuidado com a tradução, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, talvez fique meio esquisito. Mas o fato é que toda empresa hoje é uma empresa de software. Se é uma empresa, ela não é uma empresa de software, ela provavelmente está para trás. Então, as empresas que querem estar no mundo tecnológico, no mundo digital, elas precisam começar a aderir mais a metodologias ágeis e DevOps e começar a adotar mais a nuvem, a transformação digital. E como você mesmo disse, né, Júnior, para isso acontecer, são dois os grandes drivers. O primeiro é aumento da inovação. Então, o que eu posso trazer para melhorar o que eu faço, fazer mais rápido? Claro, levar o meu software de forma mais rápida e com menos problemas para a produção do que eu consigo fazer hoje. E aí,
quando a gente trabalha no mundo de software, a gente inevitavelmente para na área de testes, né? Eu tenho trabalhado nisso há mais de 25 anos e venho visto, né, desde testes manuais, automatizados, e de fato, hoje talvez a gente tenha uma conscientização melhor da necessidade dos testes, mas o teste ainda é um grande impedidor que atrapalha um pouco a velocidade desses projetos. Quando a gente olha com a relação de tempo, mais de 40% do tempo é gasto nos testes e mais de 35% dos custos de todo um projeto de software são gastos nos testes. E quando a gente vê reportes como o Our Quality Report, a gente vê que a grande maioria desses testes ainda é feito de forma manual, o que aumenta ainda mais o custo e a manutenção desse software. E aí, por que a gente não consegue aumentar a automação? Primeiro motivo é a alta frequência das aplicações de hoje. Quando você tem muitas mudanças, você precisa adequar a sua automação a essas mudanças, e o software de hoje não consegue adequar. Você até consegue começar a automação, mas você não consegue manter. Então, o primeiro release funciona 80%. Segundo release já baixa para 70%, porque você não consegue manter a equipe a essas alterações. Segundo grande problema é a questão de gestão de dados e gestão de ambientes. Você não tem ambiente para testar, você não tem ferramentas para auxiliar na gestão dos seus dados. Como o Júnior estava falando, nós temos uma grande massa de pessoas funcionais, testadores manuais, que não tem necessariamente um conhecimento de automação. E aí você tem um pequeno grupo de desenvolvedores que detém esse conhecimento. E a gente sabe bem que ferramentas de automação tradicional requer muito conhecimento, não é pouco conhecimento. Então a gente acaba ficando com um problema. A gente traz um recurso, o recurso coloca um framework de automação baseado em código. Se ele resolve para ir para outra empresa, a gente perde todo esse skill. Não é facilmente replicado. E aí, é claro, como a gente não tem uma ferramenta que possa atender todas as necessidades, você acaba ficando com um montão de ferramentas para poder resolver o seu problema. Então, dados esses desafios, existem grandes oportunidades, né? E nessa oportunidade surgiu a TriSense. Eu não vou gastar muito tempo no histórico, vocês podem ver ali, mas basicamente a gente já foi fundado há muito tempo e passou por um processo aí de aquisições e mergers com outras empresas, desde da parceria com a SAP, feita no ano passado, e da mais recente aquisição do Neoload, que é a ferramenta de performance. Então, a gente tem, do lado direito ali, o reconhecimento dos analistas. A TriSense é reconhecida há mais de 6 anos como o líder do quadrante de automação. Então, a ferramenta líder de automação há mais de 6 anos, tanto na Gartner, mas também na EDC e na Forrester. Nós atuamos em nível empresarial no Global 2000, então a gente tem ali, dentre os nossos mais de 2.000 clientes, 8 dos maiores 10 bancos, 8 das maiores 10 seguradoras, e assim por diante. Então, não há um foco específico em vertical, a gente trabalha com todas elas. E nós temos alianças, tanto técnicas como parcerias, como a Popeye Lab, e aí para trazer essa solução, e mais do que isso, para trazer esses resultados. Quais são os resultados? Aumentar esses testes na sua rapidez, na sua velocidade, diminuir esses custos que são gastos durante a fase de testes, mas mais importante, aumentar a qualidade. E só para ter uma ideia das empresas que utilizam os nossos produtos, você tem aí um pequeno slide de alguns logos de empresas de marcas globais, apenas para você se situar. No ano de 2020, a gente acabou tendo bastante lucro, especialmente por empresas no ramo de saúde. Então, você tem, por exemplo, a Pfizer, Johnson & Johnson, a Merck, a Humana, que são empresas que acabaram ganhando muito aí com, infelizmente, a pandemia. Mas, quando alguns perdem, alguns ganham, a gente precisa estar pronto aí para as oportunidades. E por que a TriSense? Porque a TriSense tem a plataforma mais completa do mercado. Ela tem a tecnologia mais avançada, com inteligência artificial. A gente tem parcerias, desde a parceria estratégica da SAP com o nosso grande ecossistema de parceiros. A gente tem um Customer Success, uma equipe de garantia de sucesso de cliente, onde a gente fica todo o tempo verificando quais são as melhorias que a gente pode fazer e com recursos dedicados. E como eu já disse, a gente é o líder na categoria. Como é que então que a TriSense pode apoiar a jornada ao DevOps? Porque, na verdade, muitos poucos estão já no DevOps. A grande maioria está na sua jornada para o DevOps. E como chegar lá? Então, a gente tem ali uma plataforma.
essa plataforma, ela compreende de diversas soluções, que vão desde a parte de gestão de testes, na parte de automação, de análise de impacto, de testes de aceitação, testes exploratórios, testes de performance com o novo Neoload, e também a gente já tinha o Tricentis Flood, e a parte de analytics, na parte de reportes, na parte de insights. Então, de verdade, de todos os anos que eu venho trabalhando com qualidade, a gente viu uma solução talvez parecida com essa na época que a HP comprou a Mercury e começou a trabalhar com o ALM, com o FT e com o Performance Center, mas mesmo assim não chegou nesse nível de tecnologia, desse nível de automação, e sem dúvida hoje não tem o mesmo nível de agilidade, o mesmo nível de tecnologia mais atual e mais DevOps. Eu vou pedir para o pessoal colocar em mudo aí, por favor. Coloca no mudo aí, por favor. Hey, Brad, if you could take a look at some people and just mute them, that would be great. No problem. Ok, muito bem. Voltamos aqui, e aí, dado isso tudo, então vamos falar da ferramenta que nos trouxe para a apresentação de hoje, que é o Tricentis Tosca. É a ferramenta que criou a Tricentis, a ferramenta que é a líder de mercado, e de verdade é a ferramenta que pode revolucionar os testes no dia de hoje. Se eu tivesse Tricentis na época que eu comecei a testar, a minha vida hoje seria muito diferente, né? E eu garanto que a hora que vocês descobrirem o que é o Tricentis Tosca, vocês vão ter essa mesma visão. Porque a linguagem de vendedor é linda, mas quando você de fato coloca em prática as funcionalidades que existem, você começa a ver como de fato isso começa a ajudar e começa a facilitar aí no trabalho de testes e de qualidade. Então, o grande diferenciador do Tricentis Tosca, e aí o Júnior já havia mencionado, assim como as tecnologias e as ferramentas de hoje vêm trazendo, né, a gente vem tanto na parte de desenvolvimento, com a parte de qualidade, é a parte scriptless, a parte no-code. Então, o Tosca ele é uma ferramenta real, no-code. Por que eu digo real? Porque a gente tem aí diversas ferramentas que dizem ser non-code, mas de fato eles têm uma camada por cima de um código. Então lá embaixo você acaba tendo o script para resolver. O Tosca não. O Tosca tudo é chamado Model-Based, Model-Based Test Automation. O MBTA ele permite com que você gere automação sem nenhuma linha de código. Ah, mas e se eu quiser fazer uma função e quiser fazer do meu jeito? Não tem problema, você consegue fazer. E você consegue fazer isso sem uma linha de código. Então essa é a grande vantagem do Tosca. Além do Model-Based Test Automation, o Tosca ele suporta mais de 160 tecnologias. Então você não precisa de diversas ferramentas. Você consegue, com uma só ferramenta de automação, apoiar e automatizar todo o seu sistema. Mas muito mais do que testes e testes automáticos, o Tosca também traz aquelas soluções que vêm os desafios que a gente acabou de falar. E é por isso até que eu coloco ali os desafios para começar. Eu não sei vocês, mas automação já é algo complexo, pelo menos era até hoje. Mas a gestão dos dados para teste sempre é uma atividade que leva muito tempo. E as ferramentas de hoje, nem as ferramentas que chegaram no topo de liderança, tiveram soluções de dado. A Tricentis tem. A Tricentis tem ferramentas que fazem gestão dos seus dados, que colocam esses dados como serviço, provisionam esse dado, reduzem essa redundância de dados, otimizam a quantidade de dados necessária para que você faça a mínima quantidade necessária, garantindo a sua qualidade e colocando uma priorização, aquele famoso risk-based testing, que a gente vê na literatura mundial. Aliás, falando de literatura mundial, eu não sei se vocês conhecem James Bach. James Bach foi um dos grandes líderes aí do teste aqui na América do Norte. É o cara que desenvolveu o termo testes exploratórios, né? O James Bach é um consultor da Tricentis, então ele trabalha com a gente aqui. Foi um prazer, inclusive, ver o James voltar depois de quase 20 anos que eu não falava. E na parte de execução, a gente tem a parte de execução distribuída, ou seja, eu quero que os meus testes, além de rodarem automático, eu quero distribuir, eu quero paralelizar, eu quero rodar em servidores remotos, na nuvem. Eu quero garantir que isso rode da forma mais rápida e mais otimizada possível. Eu quero também integrar com minha esteira, com o meu pipeline. Quero a integração contínua, o desenvolvimento contínuo. Se eu tenho o meu Jenkins, se eu tenho o meu Cucumber, se eu tenho qualquer outra ferramenta de DevOps, eu quero integrar. Eu quero fazer tudo touchless, né? E
para finalizar, o número de soluções é a questão da virtualização de serviços. Então, no quesito ambientes, se eu não tenho ambientes para testar, eu não consigo testar toda a funcionalidade. Para tentar resolver uma parte desse problema, a gente consegue virtualizar alguns desses serviços. Agora, imagina ferramentas de virtualização de serviços que conseguem fazer essa virtualização no-code. E esse é o que o Tosca faz. Então, assim como a gente tem o Model-Based Test Automation, a gente também tem o Model-Based Service Virtualization, que é a virtualização de cenários de testes que a gente consegue ter os serviços, então, virtualizados. Mas como diria a propaganda, mas não é só isso, né? Então, quando a gente vê automação, quando a gente vê fluxo, a gente pensa sempre no front-end, no GUI, né? na User Interface. Mas o Tosca, ele apoia todos os níveis da tecnologia e dos testes. Tanto da parte de base de dados, quando você tem que verificar as fontes dos dados, reconciliação, integridade dos dados, quando você tem que fazer uma validação da lógica de negócio através de serviço, o que, aliás, faz com que o nível de automação aumente mais, e isso tudo de uma forma model-based. Então, eu consigo tanto os meus testes de base, os testes de GUI, mas os testes de serviço, tudo usando esse mesmo esquema de modelos sem code. E aí, quando a gente fala do suporte de tecnologias que eu mencionei, a gente brinca que o nosso suporte de tecnologias, ele vai desde o mainframe até o dispositivo móvel, e tudo que está entre esses dois. Então, basicamente, suporta todas as tecnologias. E aí, para concluir essa parte introdutória, que eu sei que é a mais chata, daí a gente já entra na demonstração, mostrar os resultados. Quando a gente falou dos resultados no início da apresentação, aqui são alguns clientes com esses resultados, e são alguns só. A gente tem diversos com os mesmos níveis de resultado. Então, você vê ali empresas que começavam com automação, tinha 5%, 10% de automação, passaram o seu nível de automação a mais de 90%, 85%. A cobertura de risco. Quanto do seu negócio você está testando? Essa é uma pergunta que a gente faz sempre. E, em média, quando a gente analisa a fundo quanto do negócio está sendo testado, a gente chega em 37%, 40%, que é super baixo. Então, 60% do seu negócio não é testado. E a gente aumenta esse nível usando as nossas ferramentas para mais de 80%. E aí, claro, o tempo de execução aumenta com a automação de meses para dias, de semanas para algumas horas. Estou falando aqui muito. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida antes que a gente siga para a demonstração? Uma pergunta aqui sobre a ferramenta suporta o SAP ECC. A ferramenta suporta todas as versões do SAP, desde o SAP ECC, o SAP CRM, inclusive o S4HANA, o Fiori. Então, com relação a SAP, eu não coloquei na apresentação de hoje, até pelo tempo, mas a nossa parceria estratégica com o SAP usa e fornece a Tricentis dentro de casa, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas a SAP tinha uma parceria com, antigamente, a HP e depois a Micro Focus para usar os produtos FT, ALM, e eles acabaram com essa parceria no ano passado e começaram com a Tricentis. Então, de hoje em diante, tudo que é SAP é testado com produtos Tricentis. Então, o Tricentis Tosca também é vendido pela SAP, ele chama SAP Enterprise Continuous Testing. Ótima pergunta. Bom, vamos então falar, antes da gente mostrar a ferramenta, sim, SuccessFactors também, Concur, Ariba, aliás, a Ariba é cliente nosso antes da SAP ter essa parceria. Eu posso passar para vocês depois alguns links e ver o que é suportado, o que não é suportado, e se eu não conseguir responder, a gente pode sempre entrar em contato aí com o Mauri, com o Júnior, comigo, para a gente poder voltar em exemplos mais específicos. Mas antes de eu mostrar a ferramenta, eu gostaria de mostrar um approach para vocês que é diferente, porque o Model-Based Test Automation, para eu usar a função de modelos sem script, eu mudo completamente a forma que eu faço testes. E como que eu mudo? Bom, antigamente, eu digo antigamente porque é como eu fazia, mas apesar que quando eu digo isso, muitas pessoas se reconhecem nesse fluxo. Para você começar a testar, e aí eu vou até abrir aí para o pessoal no chat aí falar para mim, qual é a primeira coisa que você faz para documentar os seus casos de teste? Que ferramenta que você usa? Coloca no chat aí alguém.
Ou se quiser falar também, pode abrir o microfone. Enquanto vocês vão pensando, eu vou falar. Tem test case com clientes no Brasil? Tem. Nós já temos clientes no Brasil há mais de 3 anos já. Bom, ninguém falou, talvez está todo mundo acanhado, mas a ferramenta RQM... não. Aliás, essa tirou do baú, né? A ferramenta de teste mais usada, de gestão de testes no mundo inteiro, adivinha quem é? É o Microsoft Excel, né? Então, quando a gente vai documentar alguma coisa, aí a Fernanda acertou, né? A gente abre o Excel e a gente coloca lá, primeiro caso de teste, primeiro passo, segundo passo, entra o login, username, etc, etc. E a gente tem aquele monte de Excel que depois se torna uma bagunça para atualizar e tal, mas não vamos entrar no mérito. Bom, se a gente quiser pegar esse fluxo manual que está documentado e gerar uma automação, a gente passa dessa documentação para um automatizador. E esse cara normalmente é o desenvolvedor que a gente falou, alguém que tem um conhecimento maior. No que o Júnior estava falando, testadores funcionais não são desenvolvedores. Então, quando ele olha essas duas coisas na tela aqui, a aplicação que eu estou testando e o meu script, eles têm zero relação. A não ser que eu saiba o que é um Fine Element, o que é um XPath, eles têm zero conexão. E se eu conseguir fazer essa conexão direta? E se eu conseguir eliminar todos esses passos? Eu olhar direto na aplicação. E dessa aplicação, eu escanear essa aplicação, sem uma linha de código, e criar o que eu chamo de modelos. E esses modelos, a gente tem até esse ícone da forma do Lego, que é para a gente depois gerar vários modelos e conectar um modelo com o outro e gerar o que a gente chama de caso de teste. Então aqui você vê um exemplo real de 2 ou 3 modelos gerados no Tosca, do lado esquerdo, e um script em Selenium do lado direito. Eles fazem exatamente a mesma coisa. E aí você vê qual que tem a melhor forma de representar o seu negócio, né? Sem falar que o modo antigo de se automatizar requer automação e código em todas as etapas. Tratamento de erro, sincronizações, eu quero fazer o meu framework baseado em dados, baseado em keyword, tudo isso gera código que gera mais manutenção. No Tosca, nada disso é necessário. Uma vez que eu gerei o modelo, eu utilizo o caso de teste e você vai me ouvir falar drag and drop, arrasta e solta, porque tudo no Tosca é muito simples, é muito fácil de ser usado. Coloca o dado e executa o teste. Então, o que o Tosca faz, resumindo, ele extrai essa informação técnica de uma forma transparente, de uma forma que a gente não precisa se preocupar e de uma forma que a gente consiga compreender. E aí, através desses modelos, dessas informações técnicas geradas com visualização de negócio, a gente cria, então, o que a gente chama de um fluxo de negócio, ou um test case, e com esse test case, esse cenário, a gente, então, coloca variações de dados. E dessas variações de dados, a gente executa os testes, todos de forma automática. O Tosca tem diversas funcionalidades que a gente vai ver agora. Eu tenho certeza que vocês devem estar cheio de perguntas. Normalmente, quando tem um monte de pergunta, eu vou responder essas perguntas em cada um dos próximos 2 ou 3 passos que eu vou dar aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, enquanto eu rodo aqui o meu servicinho para poder fazer a apresentação. Mas eu vou mostrar aqui para você alguns passos de como fazer automação dentro do Tricentis Tosca. E para isso, nós vamos testar aqui uma ferramentinha web, uma aplicaçãozinha web, que tem um serviço aqui no back-end, só para mostrar um pouquinho de resposta. Então, a aplicação é uma aplicação de seguro, aplicação modelo aqui, onde basicamente eu tenho aqui os serviços por trás, e aí com os serviços, quando eu escolho o tipo de veículo, né, o primeiro passo que eu tenho que fazer, e aí, com esse primeiro passo, eu escolho, por exemplo, um tipo de veículo, e aí, quando eu escolho o tipo de veículo, eu posso escolher a marca desse veículo, assim que ele passar aqui. Então, por exemplo, eu escolho o BMW, aí ele me dá uma resposta, ele tem uma chamada de serviço, ele me dá o número de assentos, ele me dá o tipo de combustível, aí eu entro os dados, passo para as próximas etapas. Então, dados do segurado, o produto, uma seleção de preço, envia a cotação, e assim por diante. Então, essa é a minha aplicaçãozinha. Bom, isso aqui é o Tosca. Vocês não vieram aqui para ver a ferramenta de seguro. O Tosca, então, é uma ferramenta on-premise, é uma ferramenta que instala hoje apenas no Windows, né?
e não funciona com CAPTCHA. O CAPTCHA, a teoria do CAPTCHA é exatamente para que não tenha robô, né? Então, normalmente quando a gente tem estratégias de CAPTCHA, a gente faz o teste tudo sem o CAPTCHA, a gente elimina o CAPTCHA dos testes e depois faz testes apenas com o CAPTCHA. Mas tirando o CAPTCHA, tudo funciona. Então, aqui no Tosca, a gente tem o menu aqui em cima, a gente tem menus também com o botão do mouse do lado direito e as diversas funções aqui na parte de baixo. Essa é a versão 14.0 do Tosca, a versão mais atual é 14.1, a gente tem 4 releases todos os anos. Essa primeira parte aqui eu acho bacana porque ela vê a questão de requisitos. Então, nos requisitos, a gente pode, por exemplo, integrar com o Gira, né? Eu vi aí que algum de vocês usa o Gira, então você pode manter os seus requisitos no Gira, mas você quer ver qual é a rastreabilidade desses requisitos com os test cases automatizados que tem no Tosca. Então, eu vou ter alguma coisa desse tipo aqui, eu vou ter uma pasta com alguns requisitos que vem desde o Gira, não é o caso aqui é só um exemplo, mas, por exemplo, eu tenho um requisito de auto, um requisito de moto, e aí eu posso até criar, se eu quiser, um requisito para caminhão, né? Então, eu posso criar um requisito aqui ou ressincronizar dentro do Gira. E aí, através dessa ferramenta, eu faço, então, uma rastreabilidade com os casos de teste que eu tenho aqui para saber qual é a minha cobertura. E aí, eu consigo também colocar frequência, damage class, que é a prioridade, severidade, né? Também ver uma certa... um status desse cada um desses requisitos. Então, se já houve execução, se não houve execução, e assim por diante. Então, uma visão bem alto nível, uma visão mais executiva, baseada em risco dos requisitos com rastreabilidade de casos de testes. Os casos de testes, então, a gente cria na parte azul, onde eu vou criar uma estrutura, eu posso ter uma pasta dividindo em modelos, eu posso criar casos de testes, eu posso criar business test case, eu posso criar bibliotecas, e aqui nós vamos começar com esse caso de teste aqui. A integração que ocorre com o Gira também, ocorre com Azure DevOps, ocorre com diversas outras ferramentas de mercado, assim como o Solution Manager da SAP. Na parte laranja é onde a gente cria e é onde a gente mantém os modelos. E aqui você vê um exemplo de modelo. Aliás, você nota que esse é um modelo que já está criado daquela primeira página da nossa aplicação. O Tosca, ele já vem com alguns desses modelos já prontos. Quando você vê aqui nessa pastinha, toda a instalação do Tosca vem com algum desses modelos já pronto. Por exemplo, eu quero fazer um teste de API, quero fazer um teste de base de dados, eu quero comparar um PDF com um arquivo XML ou com um arquivo JSON. Quero fazer um teste de SAP, já tem alguns modelos prontos. Eu quero capturar uma tela no Windows, eu quero abrir um Notepad, eu quero... Qualquer coisa que você queira fazer, que são operações básicas, você já tem uma série de modelos prontos. Então, você não precisa começar do zero. E aí, para mostrar essa funcionalidade, essa reutilização de modelos, que são muito simples, né? Eu crio um modelo, inclusive, nesse caso aqui, eu estou criando um modelo de HTML, eu posso criar esse modelo em qualquer tipo de browser e usar em qualquer outro tipo de browser. É um modelo baseado na tecnologia. E eu posso enviar esse modelo para vocês, e vocês podem usar esse modelo aí no Tosca de vocês. Veja que aqui em cima eu tenho também um controle de versão, no caso eu não estou usando controle de versão, mas em projetos reais você tem diversos usuários acessando o controle de usuário, controle de versão, check-in, check-out, controle de versão, etc, etc. Bom, se eu já tenho um modelo, como que eu crio o meu caso de teste? Existem várias formas de fazer as mesmas coisas dentro do Tosca. Eu vou mostrar para vocês a forma mais simples, que é pegando um modelo, arrastando esse modelo e soltando no meu caso de teste. Lembra, drag and drop. Tudo que eu fizer aqui vai ser baseado em drag and drop, que é assim que o Tosca funciona. Super simples, até os meus filhos conseguem usar essa ferramenta. Então eu tenho já o primeiro passo automatizado. Se eu já tenho um modelo, tudo que eu tenho que fazer é arrastar e criar um fluxo. A primeira parte do meu fluxo é selecionar o veículo. Qual veículo que eu vou fazer o teste? Bom, vamos escolher aqui o caminhão. Então, eu escolho uma ação. Essa ação, então, ela vai clicar no controle de caminhão e eu posso passar para o próximo passo. Vamos executar? Vamos executar. Se eu quiser, eu posso criar listas de execução, que são listas de execuções formais, releases, ciclos de regressão ou qualquer outro tipo de lista de execução. Ou eu posso simplesmente rodar de uma forma debug, que a gente chama aqui no Tosca de Scratchbook. Não me pergunta por quê,
mas é assim que a gente chama aqui. Então, eu vou rodar em Scratchbook, e aí vocês vão ver, ou talvez não vão ver, que vocês não estão vendo minha mão, mas eu não estou mexendo no computador. Quem vai fazer isso é o Tosca. Tem a barra aí de progresso embaixo, e é o Tosca que vai fazer a iteração com a minha aplicação, e se tudo der certo, né, se eu fiz alguma coisa errada ou não, ele vai clicar ali no link do truck. Por algum motivo ele meio que ficou lerdo. Acho que assim como eu, está acabando o dia, ele está meio devagar, mas vamos lá. Chegamos então na segunda parte. Eu selecionei o tipo de veículo. Para cada tipo de veículo, eu vou entrar dados diferentes. Se for automóvel, eu vou entrar um tipo. Se for caminhão, eu vou entrar outro tipo. Bom, mas Daniel, você já mostrou um modelo pronto. E se eu tiver que criar um modelo? Beleza, vamos então mostrar como criar esse modelo. E a criação de um modelo é muito simples. E eu vou fazer com vocês em dois passos. O primeiro passo, eu vou criar alguns desses campos. Imagina que você tem uma equipe DevOps ágil, que você está no primeiro sprint, você criou alguns campos, mas no segundo, você vai criar outros. Por que eu vou fazer isso? Que é para mostrar a manutenção. Qual que é a simplicidade de manutenção dentro do Tosca. Então eu venho aqui, lembra que a gente tinha aquela pastinha que tem um modelo, vamos então, com o lado direito, escolher escanear a aplicação. Veja, eu poderia escanear Salesforce. O Salesforce Scanner, só para ilustrar, ele gera todos os modelos do Salesforce em apenas 1 minuto. Então, automação de Salesforce em 1 minuto, que pode ser usado tanto no clássico quanto na versão Lightning. É só falar comigo depois e eu explico como é que isso funciona. Está incluído em toda a versão do Tosca. Mainframe, PDF, comparar um PDF com um arquivo XML, sem problema. Dispositivos móveis, APIs, não preciso de olhar o código ou nenhum arquivo mais complexo técnico. E eu vou selecionar a aplicação. Quando eu escolho a aplicação, o Tosca então vai buscar tudo que está rodando na minha máquina para eu poder fazer o scan dessa aplicação. Aí eu posso selecionar a aplicação que eu quero essa aplicação de seguro, eu digito scan. Veja que agora eu abri o que eu chamo de Xscanner. O Xscanner, ele já identificou, número 1, qual é a tecnologia. Você não precisa se preocupar se é web, se é SAP, se é o SuccessFactors, se é o Workday, se é o ServiceNow, ele já identificou. E a outra coisa, ele já escaneou os objetos. Você não está vendo, mas se eu mexer com o meu mouse do lado aqui, você vê que todos os objetos já estão disponíveis para que eu possa usar. Então, se eu quiser automatizar essa página, tudo que eu tenho que fazer é escolher quais os objetos que eu quero usar. Então, como eu disse no meu exemplo, eu vou selecionar alguns deles, né, que são os obrigatórios, os mandatórios aqui, os em laranjinha. Eu vou escolher alguns desses campos e alguns eu vou deixar para depois. Então, vamos pensar que a gente vai fazer uma atualização nesse módulo. Acabou a minha seleção, eu finalizo a tela. Se eu quiser continuar, os próximos eu posso, mas eu vou parar por aqui. Vamos então aqui, o que aconteceu? Eu tinha esse modelo, lembra? Agora eu criei um novo. Quando é um modelo de GUI, eu tenho um screenshot que me ajuda a organizar esse fluxo, né, quando eu quiser criar um test case da próxima vez, e ele tem todos os objetos selecionados aqui. Eu não estou mostrando para você uma série de coisas, como por exemplo, existem todas as propriedades técnicas de cada um desses campos, dos objetos, mas eu não quero mostrar para vocês agora para não complicar muito. Mas basicamente, já que eu criei um modelo, como que eu faço o próximo passo do meu caso de teste? Você adivinhou, drag and drop, arrasto o meu modelo, coloco no meu caso de teste, agora eu tenho 2 passos. No segundo passo eu vou entrar o fabricante, mas veja, o Tosca não somente captura o campo, mas ele também captura o dado. Olha o que aconteceu. Eu tenho toda a lista de veículos, os mesmos que estão na minha aplicação. Então, se eu quiser selecionar aqui qualquer um desses veículos, facilita na minha hora de criar o meu caso de teste. Então, eu vou entrar aqui alguns valores, é o BMW, então vamos colocar aqui 400 cavalos, vamos colocar uma data de fabricação, carro mais novo, foi feito aí no ano passado, um caminhão, então 2 assentos, o tipo de combustível também ele captura ali informação, então caminhão é diesel, payload 800, beleza. Bom, por enquanto eu estou só entrando o dado, ok, mas o meu desenvolvimento continua, não para. Então eu posso continuar fazendo testes, ainda que o desenvolvimento não tenha acabado. E aí eu fiz uma atualização. Pô, como é que vai fazer? Vai dar um trabalho do caramba, que eu vou ter que mudar tudo. Será? Vamos olhar. Eu seleciono o meu modelo, com o right click eu escolho o rescan. O que o rescan faz? Ele vai abrir aquele mesmo Xscanner, mas de uma forma um pouquinho mais avançada,
que é para a gente poder mostrar um pouco mais a funcionalidade do Tosca para vocês. Então vamos ver o que acontece. Eu disse para vocês, quando eu abri aquele primeiro Xscanner mais simples, que ele tinha capturado todos os objetos, né? E aqui eu consigo mostrar. Então, você vê que no Xscanner eu tenho todos os objetos dessa página escolhidos, né? Se eu quiser escolher aqui da lista, eu posso inclusive filtrar os que eu escolhi, eu posso filtrar mais detalhes dessa página, ou eu posso selecionar da lista aqui. Então, lembra, a gente selecionou aqui até o payload, então o próximo campo vai ser o total weight, é um campo novo. O cara colocou agora na aplicação, então eu identifiquei que tem um campo novo aqui. O que eu faço? Bom, eu chego aqui e falo, poxa, mas tem 2 total weight, cara. Qual dos 2 que eu tenho que selecionar? Eu não sou técnico, né? Eu não estou vendo que um é o label e o outro é um text box. Tosca, mostra para mim o que é esse cara aqui. Aí o Tosca fala assim, mostra na tela. Aí ele fala, não, esse aqui é o label, esse aqui não é o que eu quero o do lado de cá. Aí eu clico nele aqui e ele fala, beleza, então esse aqui eu quero. Então eu pego e seleciono esse campo. Outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, poxa, eu tenho uns campos selecionados aqui, mas eu não sei o que é KW. Sei lá, o desenvolvedor deu um nome esquisito para isso. Isso aqui é o Engine Performance, que seria o horsepower, né? Então vamos colocar aqui Engine Performance. Então eu posso mudar, se eu conseguir digitar, né, os nomes para nomes mais apropriados, nomes que facilitem na minha identificação desses objetos. Aqui, por exemplo, Data, Date of Manufacture. Eu posso mudar os dados aqui do que eu precisar. Se eu não quiser usar essa função, eu posso fazer igual eu fiz antes, selecionar na tela. Então eu venho aqui, seleciono o List Price, coloco o Annual Mileage, vamos escolher o botão de próximo e vamos finalizar. Veja, a identificação de cada um desses campos aqui foi feita ou por propriedades, eu posso adicionar âncoras, eu posso adicionar índices ou também até image base, se eu quiser. Não preciso, mas eu posso. E eu tenho todas as propriedades desses objetos aqui selecionados. Salvamos a atualização, fechamos o Xscanner, veja o que aconteceu. O modelo atualizou, certo? Colocamos aqui as modificações, mudamos o nome, incluímos alguns campos, muito bem. Porém, veja o que aconteceu com o caso de teste. Nós não mudamos nada aqui, mas ele mudou automático. Essa é a grande facilidade do Tosca na manutenção. Eu vou criar modelos e um modelo apenas vai ser usado em centenas de casos de testes. Quando eu faço a atualização de um modelo, automaticamente ele replica nos casos de teste. Então, facilita muito a nossa vida. Então, vamos colocar aqui alguns valores. Vamos colocar aqui peso, um valor aqui total, e essa hora de digitação, né? A hora chata. E vamos colocar no mileage. E vamos colocar o botão de próximo aqui. Veja, tudo que eu estou fazendo é entrar dados, né? Então, por exemplo, no campo aqui, Annual Mileage, eu estou colocando 2.500 nesse campo. Então, se eu rodar, eu vou entrar esses dados, eu vou clicar no botão de Next. Mas e se eu quiser validar que tenha 2.500 no Annual Mileage? Então, eu mudo o meu Action Mode. Eu troco aqui para verificar. Então, eu agora estou verificando que esteja 2.500 no Annual Mileage. Eu posso também guardar, eu posso fazer um buffer. Se eu quiser armazenar um valor para usar mais para frente dentro do meu fluxo, eu posso também. Eu posso usar constraints, selects, wait-ons, eu posso tratar drop-downs dinâmicos, eu posso tratar tabelas dinâmicas, tudo isso sem criar uma linha de código. Além disso, eu também posso entrar expressões lógicas, ao invés de entrar um número, eu posso falar o seguinte, olha o quanto de expressões lógicas que eu tenho aqui. Eu posso gerar um número randômico, por exemplo. Eu posso gerar uma data baseada num formato e numa fórmula que eu queira. Eu posso fazer um cálculo, posso criar um imposto, criar um desconto, alguma coisa para eu fazer a minha validação, fazer o meu teste efetivo. Outra coisa que eu posso fazer é reutilizar test cases. Então, se eu fiz o test case uma vez, e eu sei que eu vou usar mais vezes, por exemplo, uma função de login, eu vou usar diversas vezes dentro do meu sistema. Então, eu crio o que eu chamo de biblioteca. Essa biblioteca tem test steps reusáveis, que tudo que eu tenho que fazer, você adivinhou, é arrastar e soltar. Então, você vê agora que eu estou reutilizando com apenas um ponto de manutenção. E aí facilita muito na reutilização. Então, eu tenho reutilização de modelos e reutilização de test cases. Isso faz com que a gente tenha um set bem reduzido de test cases, mas que consiga capturar todos os fluxos e todas as variações
que eu quiser. E aí, mostrando um fluxo completo, eu então entro os dados do veículo, eu entro os dados do segurado, eu faço uma função de data para entrar a data de hoje. Se eu quiser validar essa data, eu posso fazer aqui um translate value. Então, hoje é dia 6 de abril. Então, 2 meses aqui, abril, maio, junho. Então, vai ser dia 6 de junho. Então, 6 de junho de 2021 é a data que ele vai entrar nesse campo aqui. Eu vou fazer uma validação de valor, então eu vou calcular uma cotação de seguro e garantir que o valor é esse. 1, 2, 3, 4 provavelmente não é, então ele vai falhar, mas ele vai dar um resultado que a gente espera. Ele guarda qual é o quote ID, qual é a cotação, e aí eu passo para frente. E aí o meu test case está completo. Aí você vai me dizer, bom, Daniel, mas o problema é o seguinte, isso é tudo bacana, isso é um cenário e tal, mas, pô, eu vou ter que entrar todos esses dados manualmente, né? Como é que eu faço isso? Bom, agora vem a parte interessante, se já não foi interessante até aqui. Eu posso gerar uma função data-driven. Então, vamos criar o que a gente chama de test case design. Na função test case design, a gente pode gerar uma variação de dados. Essa variação de dados, ela pode ser usada no Tosca de várias fontes. Eu posso buscar isso de um serviço, eu posso buscar isso de uma base de dados, eu posso usar um Excel como uma fonte, mas eu posso usar o test case design. Para usar o test case design, eu vou fazer um drag and drop. Então eu vou pegar esse meu test case, eu vou arrastar e vou soltar aqui na minha pastinha de demonstração. E aí o que aconteceu foi que eu tenho uma tabela com os valores populados, as variáveis, né, da variável fabricante, e com as diversas instâncias de possibilidades que eu posso mudar desse fabricante. O mesmo ocorre se eu mudar, por exemplo, o tipo de combustível. Então eu tenho uma variável, várias instâncias. Veja o que aconteceu. O meu test case, ele passou de um test case único para um template. Ele parametrizou todos os campos de forma automática. Você já viu alguma ferramenta fazer isso? Tenta fazer isso com Selenium e a gente conversa daqui uma semana e aí você me diz como foi. O Tosca parametrizou tudo. Então agora, se eu quiser usar esse cenário para diversas variações de dados, eu então agora olho nessa tabela e posso fazer essas variações. Qual a fronteira com o processo de RPA? Na verdade, não há. Existem muitas empresas que usam o Tosca como um robozinho, porque ele não tem um objetivo de facilitar processo, mas ele pode facilitar tanto o processo quanto o caso de teste. Bom, já que eu tenho um template que está parametrizado e eu tenho uma tabela, vamos gerar então variações. E aí, para gerar as variações, dados os valores que eu tenho aqui, eu posso fazer isso de diversas formas. Entre elas, alguns algoritmos que estão incluídos no Tosca. O primeiro é todas as combinações. E eu gosto de fazer a brincadeira que 23 milhões de combinações talvez seja um pouco exagerado e não seja o que a gente precisa. Então é por isso que eu limito aqui em 1000. O meu ponto é o seguinte, você quiser fazer todas as iterações, você pode, mas você vai fazer dados duplicados e a gente não quer gerar dados duplicados. Se a gente quiser usar um algoritmo um pouco mais otimizado, a gente tem o que a gente chama de ortogonal e pairwise, que são algoritmos de mercado, são otimizados, mas eles têm uma certa redundância. Por isso, a Tricentis criou um algoritmo chamado Linear Expansion. O Linear Expansion ele vai usar a máxima variação de dados com a menor quantidade possível dessas variações. E aí, com a mesma quantidade daquelas 23 milhões, eu tenho aqui 290 instâncias. Então, por exemplo, você nota aqui que eu mudo o veículo. Então, eu tinha o BMW, eu começo Please Select, que é uma opção de teste negativo, Volkswagen, Renault, etc, etc, e aí eu começo a mudar outros campos. Agora que eu tenho uma tabela de dados e que eu tenho um template parametrizado, tudo que eu tenho que fazer é instanciar esse meu template nos meus dados e em questão de 3, 4, 5 segundos, a gente criou 290 casos de testes totalmente automatizados. O primeiro deles é o da BMW, o segundo eu vou mudar o veículo, o favorito é o Porsche, sempre. Então a gente olha aqui, mudou a BMW para o Porsche, e aí ele começa a mudar outros campos, como país, como cidade, como uma série de outros, apenas como exemplo aqui para ver para vocês. O que eu faço com isso agora? Com essas 290 instâncias, eu posso agora fazer a rastreabilidade do meu requisito, eu posso criar uma lista de execução, e eu posso fazer essa minha execução do meu sistema daqui para frente. Alguma pergunta até agora?
O que eu gostaria de mostrar para vocês é um teste fim a fim. Nós criamos esse test case aqui do seguro. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um teste onde a gente usa diversas tecnologias. Pode falar. Samanta, tudo bem? Oi, Júnior. Vou Pode tentar falar. falar um pouco da realidade para tentar esclarecer uma dúvida. Eu gostei bastante dessa ferramenta, bem parecida, eu acho, que com o RTW, né? A mesma ideia, né? Aqui realmente eu achei bem bacana. Mas, assim, eu estou entendendo que você constrói a sua preview, faz lá seus test case, feature, e você está usando uma tela, você tem um front-end. Lá no Banco Central, a gente tem, obviamente, algumas aplicações que usam o front-end, mas a gente tem muito de mensageria. A gente coloca XML na fila, verifica no banco, e aí, assim, dá para usar essa ferramenta também dessa forma, tipo, a gente simularia os campos de uma tela em tag de XML e faria essas combinações? Ela também se aplicaria para esse cenário? API Testing. Você abre o API Scan, eu abri o Scan do GUI, mas você pode abrir o Scan do API. Então, se você quiser fazer teste de mensageria com o mesmo model base, com o mesmo approach, você pode fazer. Vamos ver se eu consigo rapidinho aqui, sem gastar muito tempo, porque eu sei que está acabando. Não queria interromper, mas é porque eu fiquei pensando na nossa realidade, porque a maioria é muito sem front-end. Exato. Mas aqui você tem o API Scan, ele está abrindo aqui. Então, o que eu faço com o API Scan? Só para dar um exemplo, eu posso abrir arquivo. Eu posso, inclusive, ao invés de abrir um serviço, eu posso ver um JSON file, um WSDL, um XML, eu posso, antes mesmo do serviço estar pronto, eu posso abrir um arquivo. Ou eu posso pegar um serviço e escanear um serviço. Vamos pegar um serviço que eu tenho aqui, que é esse Car Service. Então eu vou clicar aqui, copiar. Então é um serviço existente. Esse serviço é aquele que quando eu clico no tipo de modelo, ele muda os assentos e o tipo de combustível. Eu posso colocar, inclusive, aqui a autenticação e tal. Quando eu falo OK, olha o que acontece. Ele busca o XML de request. Então, ele tem aqui o meu request, que tem um XML simples, né? Vou só entrar um valor aqui para a gente poder ter uma resposta. Então, vamos colocar BMW. Se eu rodar esse meu request, eu agora tenho um request com o valor BMW, eu tenho um response. Então, eu tenho um teste aqui. O que eu faço? Eu seleciono esse teste e crio um test case de API. Se você se lembra o que a gente fez com o GUI, o API ele faz ainda mais rápido e mais completo. Então, olhando aqui na minha pastinha, eu criei não só o test case, mas eu criei também os modelos. Então, eu criei um modelo que busca o veículo e o que tem a resposta. Mas eu vou ainda além. Além de fazer isso, eu quero criar isso de forma de negócio. Eu não quero que seja uma versão técnica. Eu não quero olhar num XML. Eu quero pegar uma variável e eu quero mudar. Então, eu vou colocar um parâmetro de negócio. Então, vou colocar o make. Aí, vou fazer a mesma coisa com a resposta. Veja que eu não preciso nem escolher direito aqui. Basta, mais ou menos, no meio aqui, falar assim, eu quero esses valores seja negócio. Agora, eu não tenho mais uma visão técnica. Eu tenho uma visão de negócio. Então, para um modelo, eu vou ter uma resposta que eu tenho, número de assentos e tipos de combustível. E o meu caso de teste, da mesma forma, replicou isso. Então, ao invés de eu fazer toda aquela mudança em um XML, eu venho aqui e digito. Eu quero BMW. E aí eu quero ver se ele tem 2 assentos ou se ele tem o tipo de combustível. Acho que eu escolhi demais aqui, mas tudo bem, funciona também. Ou o tipo de combustível, por exemplo, petróleo. E aí eu posso rodar esse caso de teste de forma de API. Então, veja, eu transformei aquela visão técnica do XML, que poucas pessoas talvez consigam usar, de uma versão de negócio. Então, exatamente o caso de teste. É isso que eu quero mostrar para você aqui. Eu gerei aqui uma série de casos de teste. Um deles, esse aqui, é um API via REST, que onde eu vou, num serviço, pegar um fake name. Eu pego esse fake name, ele é um site verdadeiro, fakenamegenerator.com. Eu busco esse fake name e eu faço um eco dele no Notepad. Aí eu vou usar esse nome que acabou de criar e vou gerar a cotação, que é exatamente aquele fluxo que a gente criou. Depois eu vejo o bonus rating, eu vou abrir um batch
no mainframe, eu vou criar um caso de teste no SAP e depois eu vou rodar no Salesforce. Então, vamos ver isso aqui funcionar? E aí, enquanto eu rodo, vocês podem ir fazendo as perguntas aí e vocês vão ver o poder do Tosca, que não só é um teste de GUI, é teste também de serviço e é um teste não só do sistema, mas também um teste integrado fim a fim. Testes de integração, teste de usuário, você pode fazer com o Tosca também. Muito bom, Daniel. Pessoal, alguma pergunta aí? Vou aproveitar para fazer. Enquanto ele apresenta. Ô, Júnior, tem umas perguntas no chat. Ele tinha respondido algumas já. Ah, tá. Não sei exatamente se ele... A Selma está perguntando, a ferramenta suporta processos assíncronos, execução de batch? Sim, sem problema. Você vê que ele usou o nome ali do primeiro passo, né? Onde ele capturou, acho que é Sabrina o nome da pessoa, e aí vai criar uma... e aí veja que ele está usando Chrome. Eu fiz toda a criação do modelo em Internet Explorer, e ele rodou no Chrome. Isso é só para ilustrar que eu posso rodar em vários browsers, eu posso inclusive rodar browser headless, né? Sem o browser. Aí eu vou abrir um terminal, vou gerar um mainframe, rodar um arquivo batch. Ô, Júnior, não sei se eu direciono a pergunta para você, mas eu queria entender um pouquinho melhor aquela questão do... É o Wallace que está falando aqui da Ubuntu. Pode falar, Wallace. Entender um pouquinho da questão de você replicar, de repente, os dados, né, como se fosse uma base de dados. Acabou que eu fiquei um pouquinho em dúvida. Eu vi que assim, a gente aqui tem essa dificuldade, né, de muitas vezes trabalhar com um pouco de massa de dados, né, de gerar esses dados para os testes. Eu vi ali que o cara conseguiu, a ferramenta conseguiu, né, replicar ali uma série de cenários com base em apenas uma informação muito interessante. Pudesse você tomar isso aí, seria legal esse assunto. Tá. Consegue reforçar ele? Você entendeu, Daniel? Ele quer para reforçar a questão da geração daquela tabela de dados lá. Isso. Aquilo foi uma forma onde a gente usou o que a gente chama de test case design, que na verdade é test data design, se você pensar assim, onde você pode, inclusive, se você não quiser usar o algoritmo, se você quiser usar dados já existentes, então você pode, junto com essa equipe de negócio, gerar uma massa que vai ser usada. O Tosca, ele permite, se você quiser usar algoritmo, se você quiser colocar o dado ali manual, se você quiser colocar regras, inclusive, aquilo está rodando aqui, eu não consigo mostrar, mas eu consigo colocar regras de dado. Então, por exemplo, eu quero que o país Brasil, a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro só possam acontecer quando o país seja Brasil. Então, eu posso fazer regras desse tipo, eu posso colocar priorização. Isso se eu quiser fazer os dados dessa forma. Eu tenho uma outra forma de fazer dados. Eu posso pegar dados e baixar de uma base de produção. Aí dessa base de produção, eu posso colocar isso como serviço. Assim que ele acabar de rodar aqui, eu mostro para você. Você está vendo que todos os dados que ele fez ali durante o processo, ele vai colocar ali no Salesforce. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que fica o Test Data Services. Ele abre aqui no... Daniel, só para ficar bem claro que você fez um end-to-end aí, passando da tua interface gráfica, chegando no mainframe, indo no Salesforce. É isso aí. E passando informação pelo buffer da cotação, do ID da cotação. Assim, foi rápido, assim, a gente vai falando, a gente não está prestando atenção, mas é interessantíssimo. Você cumpriu de cabo a rabo um processo de negócio. Sim. Exato. E aí você vê um end-to-end muito forte, muito forte. E aí você vê aqui a informação, né? Emulador. O resultado do teste, né? Então você tem a data, né? Por que está mostrando 2019? Não sei, mas enfim. Duração, 2 minutos e 53. E aí você vê que 7 passaram, 1 falhou. Se eu quiser fazer um drill down aqui, vamos ver o que falhou. Eu vou pegar a data de hoje, aí sim, 6/4. Esse cara falhou. Por quê? Bom, esse passo passou, esse caso falhou. Aí você vê que ele tem a validação de preço. O que falhou? Bom, eu estava esperando um valor tal, mas eu recebi um valor tal. Então, ele te mostra aonde falhou, captura a tela, e aí, se eu quiser gerar um defeito, eu gero um defeito, integro com o Azure DevOps, integro com o Gira, e aí eu faço o meu tratamento de defeitos, sem precisar fazer toda aquela replicação do meu defeito, já está tudo prontinho aqui, todas as informações capturadas de forma fácil. Isso são só resultados em detalhe. Se eu quiser ver resultados um pouco mais um tipo de dashboard, nós temos o que a gente chama de Tricentis Analytics. O Tricentis Analytics vem com todos os produtos da Tricentis e ele gera basicamente um data store.
E esse Data Store pode ser consumido pelo seu próprio BI. Então, se você tem o Tableau, tem o Power BI, se você não tem, a gente te dá um template Excel, onde você pode ver esse dashboard também e os resultados todos ali. Legal. Bacana. Pergunta do Palermo aqui, do Alex. Hoje será mostrado apenas desenvolvimento e execução dentro da ferramenta? Não sei se você entendeu. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Alex, mas eu acho que ele está falando o seguinte, eu criei aqui no Tosca e eu rodei na mesma máquina, né? Eu não rodei distribuído. É porque é difícil de mostrar, né? Eu precisaria ter diversos virtual machines aqui, mas basicamente eu selecionaria aqui um evento, rodaria isso através de um Jenkins, através de uma distribuição, execução distribuída, e rodaria numa máquina separada. Mas a gente tem um montão de vídeo disponível que eu posso disponibilizar para vocês aí a hora que quiser. É isso que ele colocou, integração de execuções, exemplo de Jenkins, alguma coisa assim, né? Isso, tem o exemplo de Jenkins, CI/CD, Azure DevOps. Legal. Tudo que vocês quiserem. Bom, pessoal, desculpa, foi meio corrido, muita coisa para mostrar em só 1 hora. Espero que tenha sido útil. E aí, coloca à disposição o pessoal da iLab, o Júnior, aí, o Amaury, mas se quiser entrar em contato também, fica à vontade. Tá aí o meu contato. Vamos ver como que a gente pode ajudar vocês. Ótimo. Não, foi excelente a apresentação, Daniel, e realmente acho que deu para enxergar. E aí, como a Amaury colocou no final, esse processo end-to-end que você rodou, que foi muito rápido, enquanto você foi falando, talvez nem todo mundo prestou atenção ali no que você demonstrou, mas rodou em menos de 3 minutos todo um processo com várias integrações, ferramentas, enfim. Então, foi bem bacana. Eu pelo menos acredito que o pessoal tenha entendido bem. E se quiserem colocar mais alguma pergunta aí ou falar alguma coisa aqui, né, fazer alguma observação aqui mesmo, abrir o vídeo aí, o microfone, fiquem à vontade, senão a gente encerra aí. Não sei se a Amaury também quer colocar mais algum ponto. Não, eu dizer que quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a gente também. Isso aí. A ferramenta realmente é sensacional. Esse é um dos módulos da ferramenta. Tem um outro módulo que, mais adiante, a gente vai fazer uma outra apresentação, que é de Data Integrity, e que também é sensacional, que valida, por exemplo, quem vai fazer migração, acho que foi o Santoro que botou ali, se faz teste em SCC, SAP SCC, ou você faz de migração de, por exemplo, de Sugar para Salesforce, você vai fazer a migração de SAP SCC para o HANA. Todo esse processo de migração de dados, a ferramenta, o Daniel está botando aqui um slide, a ferramenta é sensacional. Para quem usa BI e que vai fazer toda a mudança de origem, dados de várias origens, montar num stage, como tem ali um data lake, e vai chegar, botar isso na nuvem e depois ir para o Analytics, a ferramenta vai de ponta a ponta, de frente para trás, de trás para frente, validando todos os valores, tanto forma de dado quanto conteúdo. Leia, inclusive, o reporte que você gera num BI do Power BI, por exemplo, para saber se aquele valor que está naquele relatório bate com as fontes e consegue andar para trás até chegar na origem para validar. É uma coisa assim espetacular. Então, a ideia que eu queria era exatamente essa. A gente está no momento em que, de repente, vai passar do SCC para o HANA, né? E a gente sabe a dureza que vai ser para a gente fazer a migração. Então, a ferramenta, pelo que eu percebi, ela apoia bastante essa migração e ampara os usuários das diversas áreas para a gente poder fazer essa homologação com mais segurança e conforto, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, Antônio. Legal. Não, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Obrigado. Só rapidinho, eu sei que não quero abusar do tempo de vocês, mas o Wallace fez uma pergunta bacana aqui. Posso usar esses mesmos test cases do Tosca? A gente não chama de script, tá, Wallace? A gente chama de test case. Script é o cara que fez com código. Aqui é test case automatizado. A gente tem uma mania aqui. É o hábito, né? É o hábito. A gente usa o test case do Tosca para rodar teste de performance no Neoload. Aí você precisa de uma outra ferramenta que integra com Tosca, mas imagina eu fazer um só test case e rodar teste funcional e teste de performance ou de carga. Então, essa é uma grande vantagem de ter uma gama de produtos que trabalha de forma integrada. E como a gente falou lá no início, né, Daniel? Assim, quem conhece de teste, quem já trabalha com teste manual, teste funcional, enfim, e que domina todo esse processo, conseguir fazer uma automação com essa rapidez aqui, como a gente demonstrou,
de uma forma simples, arrastando as caixinhas, preenchendo as informações, isso aí realmente traz um ganho de produtividade, a gente consegue trazer mais agilidade para o time e a gente tira ali o gargalo do desenvolvedor, né, do automatizador. Então, acaba que realmente a gente mune a equipe, né, e a empresa com uma ferramenta aí que consegue justamente ajudar aí na questão de time to market e a gente acelerar muito mais aí a questão das entregas, garantir mais qualidade, né, aquela parte ali onde você gera aqueles 290 casos de teste ali com as variações de dados é fantástico, porque realmente a velocidade que você consegue fazer aquilo ali é incrível e depois você rodar isso tudo aí em menos de 3 minutos a gente vê o processo todo rodando, é incrível também. De fato. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição, o pessoal da iLab trabalha junto com a gente, qualquer dúvida é só chamá-los aí, a gente trabalha junto com vocês, tá bom? Ótimo. Pessoal, obrigado aí, uma boa noite para todos aí, foi excelente as perguntas, a participação de vocês e a gente fica aberto aqui à vontade para qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Se vocês quiserem ficar mais de 10 minutinhos, a gente fica mais de 10 minutos, eu e o Júnior ficamos, vamos liberar o Daniel e o Brad, que o Brad, coitado, está assistindo, já é a segunda vez que ele assiste a palestra em português, daqui a pouco ele aprende a falar português. Brad, thank you so much, my friend. Thank you, Brad. No problem at all. And again, I will be sure to send you guys a copy of the recording. Yeah. Okay. I'll stop the recording now. Thank you.